Olá, sou Jaime Troiano. Eu queria dividir com vocês, neste programa Marcas e Divãs, mais uma reflexão que eu acho que é importante para todos nós que trabalhamos com temas como branding, por exemplo, né? Eu queria começar lembrando, existe um compositor tcheco chamado Dvorak, ou Dvorak, na pronúncia mais correta original, que compôs N coisas maravilhosas, e uma das suas peças chamava-se, uma peça curta que se chamava Canções que Minha Mãe Me Ensinou. Só que eu queria contar para vocês de canções que a minha mãe, Julieta, me ensinou. E por que que eu quero contar sobre isso? Porque tem uma implicação futura na minha vida, no meu trabalho, muito grande. Bom, a minha mãe, linda Julieta, aliás, foi Miss Comércio na década de 30, me cantava músicas maravilhosas e eu começava a cantar e cantarolar com ela N músicas que ela cantava. Muitas delas músicas de carnaval, um ou outro tango, etc. E eu me lembro de algumas que eu registrei, e eu sei que eu registrei essas músicas porque tem alguma coisa a ver com o que eu viria a fazer no futuro, muito provavelmente. Eu me lembro de uma antiga, de 1933, do Noel Rosa, o famoso Três Apitos, que dizia, vou ter que ler porque eu não lembro exatamente no detalhe os versos, que dizia assim: quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda sem dúvida muito zangada ou está interessado em fingir que não me vê. E a música segue, versos maravilhosos do grande Noel Rosa, e termina: mas você sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos para você. Ou seja, ela estava trabalhando e ele estava compondo. Lembro de uma outra, de 1942, uma marchinha de carnaval, ela cantava para mim, eu não tinha nascido ainda, mas depois ela cantava para mim, chamado de A Mulher do Leiteiro, que ficou famosa na voz da Aracide Almeida. E a música diz assim: todo mundo diz que sofre, sofre, sofre nesse mundo, mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava e cose e controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. Aí ela fala do marido, o leiteiro, coitado, não conhece feriado, etc, etc. Mas ela diz que tudo isso que ela faz ainda é café pequeno, ou seja, era uma trabalhadora já na época, fazia coisas fantásticas para sustentar a família, para dar estabilidade para o lar. Vamos pular um pouco, pessoal, década de 70. Chico Buarque de Holanda fez essa coisa maravilhosa que dizia, eu não vou cantar para vocês, eu vou ler só, tá bom? Essa moça tá diferente, já não me conhece mais, está para lá de para frente, está me deixando para trás. Essa moça está decidida a se supermodernizar. Vejam que mesmo vindo lá de trás, já há raízes importantes sobre o papel da mulher que a gente passa a conhecer de uma forma mais plena nos últimos 30, 40, 50 anos, não mais do que isso. Um pouquinho mais para frente, vocês devem se lembrar das Frenéticas, né? Aquela música famosa das Frenéticas, Perigosa. Eu sei que eu sou bonita e gostosa, eu sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia, cuidado, garoto, eu sou perigosa. E assim vai. Recentemente, ainda um pouquinho mais para frente, eu lembro do Milton Nascimento, com a composição dele, do Fernando Brant, o Maria, Maria, né? Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose forte, lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Falando mais uma vez dessa vida feminina que a gente passou a entender cada vez mais plenamente na sua, vamos dizer, capacidade de expressão nos últimos 20, 30 ou 40 anos. Agora, por que que eu lembro dessas músicas, ou por que que eu não me esqueci, ou por que que eu quero dividir isso com vocês? Porque eu acho que essas canções, sejam as mais antigas, sejam as mais recentes, mostram algo fundamental do imaginário feminino que está em todos nós, não mulheres apenas, mas em todos nós, homens, mulheres, há muito tempo, pessoal. Esses recursos culturais, artísticos, nos inspiram muito para conectar coisas que a gente faz no dia a dia do nosso trabalho. Eu já disse algumas vezes nesse programa, esqueçam que a gente só aprende lendo livros de negócio.
A nossa visão da cultura é o que alimenta o nosso trabalho, é o que alimenta a nossa capacidade de conectar marcas e de conectar pessoas. Acho que quem mexe com branding precisa ir em busca dessas conexões mais profundas para escapar dessa armadilha da superficialidade, dessa modernidade que às vezes oculta aquilo que são as nossas raízes e que continuam existindo e nos inspirando de um jeito ou de outro. Fica aqui então mais essa reflexão para vocês. Até a próxima, pessoal!